mas quero lembrar que esta questão do Governo da República está a afetar significativamente a Madeira. Algumas notas que também me parecem importantes para que este debate também corra de forma adequada. Do ponto de vista do Governo da República, nós continuamos com assuntos muito relevantes para resolver. A Lei de Meios, por exemplo, que foi uma conquista do Partido Socialista, uma lei absolutamente justa e do ponto de vista prático, uma demonstração de solidariedade do Governo português na altura do Governo de José Sócrates, absolutamente essencial, e nós não poderíamos ter ficado tão satisfeitos como ficámos na altura, mas uma lei que pura e simplesmente não foi cumprida por este Governo. Este Governo está em falta com a maior parte das alíneas da Lei de Meios. Nós estamos a falar com uma perda ou com uma falta de quase 400 milhões de euros que este Governo da República pura e simplesmente não transferiu para a Madeira. Ora, é fácil de perceber o efeito que teria na região autónoma da Madeira se estes 400 milhões de euros tivessem sido entregues aos madeirenses. Uma outra questão tem a ver com a Lei de Defesa Regional. Essa discussão já vai longa, evidentemente que parece que o Governo, o PSD e o CDS estão a tentar chutar esta discussão final desta Lei de Defesa Regionais para depois das autárquicas. Isto seria bom, aparentemente, para o PSD e para o CDS. E porquê? Porque, de facto, a lei apresentada é uma má lei para a região. É, porventura, o pior enquadramento financeiro entre a região autónoma e a República alguma vez tido. O Partido Socialista tem feito o seu trabalho, com o Grupo Parlamentar do Partido Socialista na Assembleia da República, também com a direção do partido, no sentido de estabelecermos aqui aquilo que me parece ser uma lei equilibrada, que de alguma forma demonstra a solidariedade necessária do país para com os madeirenses, não para com o Governo Regional. Esta solidariedade não é para com Alberto João Jardim, não é com o PSD, é uma solidariedade com os madeirenses, e estamos a fazer o trabalho que me parece importante. Uma outra questão é o Centro Internacional de Negócios da Madeira. Não há nenhuma evolução positiva sobre esta questão, é uma questão relevante, é uma questão que merece estar na ordem do dia, mas pura e simplesmente o PSD, o Governo da República, tem colocado em banho-maria e não temos soluções como deveríamos ter. É bom lembrar que, por exemplo, em 2014, como ainda não começamos com a negociação do próximo quadro de admissão de empresas, em 2014 pura e simplesmente não podem entrar mais empresas no Centro Internacional de Negócios da Madeira, porque não haverá tempo para discutir o novo enquadramento jurídico para 2014. Ou seja, há uma espécie de morte, se quiserem, da Zona Franca neste momento, porque não tendo sido dado início ao processo de negociação com a União Europeia, não há tempo para que esse processo de negociação seja concluído. Significa que, como estas empresas terminam em 2013, a admissão de novas empresas termina em 2013, a partir de 2014 estamos perante uma situação de vazio legislativo e, portanto, não há novas empresas. Outra questão tem a ver com uma questão que é fundamental para a Madeira, que tem a ver com a redução do IVA. Nós estamos sistematicamente a colocar em cima da mesa essa matéria, estamos sistematicamente a pedir ao Governo Regional, ao Governo da República, que tenha atenção a esta questão. As consequências são dramáticas para a região, já são dramáticas também para o país. O Partido Socialista na Assembleia da República tem apresentado essas propostas, o PSD e o CDS têm votado sempre contra. Não deixa de ser curioso que, apesar do CDS ter vindo a público dizer que está a favor de uma redução fiscal, a verdade é que quando ela aparece no lugar certo, acabam por votar contra, e é um outro aspecto que nos preocupa significativamente. E, finalmente, uma questão que também me parece relevante é que os fundos do Plano de Ajustamento Económico e Financeiro, do empréstimo de 370 milhões da última tranche de 2012, ainda não chegaram à Madeira. Houve conversações, supostamente as coisas estavam resolvidas, não sabemos se foram bem resolvidas ou não, mas a verdade é que nós não temos o dinheiro ainda dos tais 370 milhões. Mas mais quase tão grave como isso, uma garantia bancária que foi supostamente decidida em novembro do ano passado, entre o Governo da Madeira e o Governo da República, também ainda não foi concretizada. E não foi concretizada significando que os empresários que estão à espera do dinheiro resultante das dívidas que o Governo tinha para com eles, continuam à espera e já esperam há 2 anos. Estamos a falar de 2,5 mil milhões de euros de dívidas do Governo a essas empresas, dívida comercial, que não está resolvida e que este não iria resolver tudo, mas eram 1.100 milhões de euros, mas já passaram 7 meses. E em cada mês que passa, os juros são cerca de 8 milhões de euros. Com esta operação significaria que poupávamos pelo menos
4 ou 5 milhões de euros, o que significa que nós perdemos neste tempo todo quase 30 milhões de euros, que é precisamente o buraco que o Tribunal Constitucional criou a obrigar o pagamento dos subsídios de férias e de Natal. E, portanto, esta é uma matéria, de facto, muito complicada e que não tem tido da parte do Governo da República, enfim, a posição adequada. Um quarto ponto, antes de ir ao último, um quarto ponto tem a ver com a questão do funcionamento da democracia. E eu não falo sistematicamente nesta matéria nas jornadas parlamentares, porque acho que é um assunto que nós todos temos de ter consciência. Nós vivemos, efetivamente, numa situação em que, enfim, nós temos uma espécie de um país, dois sistemas. A democracia na Madeira, o funcionamento dos órgãos que, de alguma forma, sustentam a democracia, não funcionam da mesma forma na Madeira como funcionam no continente. E isto, no continente, nem nos Açores. E isto deve de permitir uma reflexão significativa de todas as pessoas. Foi por isso que o Partido Socialista lançou a ideia do Pacto para a Democracia, que de alguma forma até foi pouco compreendida no plano nacional, envolvendo partidos que aparentemente não tinham nada a ver connosco e, portanto, eu senti pouca compreensão dessa matéria. Mas aqueles que conhecem a Madeira compreenderão que há coisas que nos devem unir e há coisas que nos devem separar. Há muita coisa que nos separa desses partidos, mesmo muita coisa, basta olhar para os nossos programas, para as nossas propostas, mas do ponto de vista da democracia é uma matéria que nos deve unir. E foi isso que nos fez ter um pacto para a democracia. E fizemos-lo porque a Madeira continuava a viver e vive, infelizmente ainda, problemas significativos no funcionamento da democracia. E no caso do Parlamento e do funcionamento precário do Parlamento Regional, este é um dado muito relevante. Tem havido uma cedência grosseira de parte do Governo Regional a mecanismos de autonomia da região autónoma da Madeira e digamos que essa cedência a Lisboa da nossa autonomia tem tido problemas significativos na região autónoma da Madeira. E dou-vos só alguns exemplos do ponto de vista do mau funcionamento do Parlamento que de alguma forma ilustram, enfim, a captura do Parlamento pela Quinta Vigia e ilustram também a sede que Alberto João Jardim e o PSD têm em transformar, de alguma forma, o Parlamento Regional na sede do PSD. Só 12 exemplos que me parecem importantes. Nós estamos a discutir no plano nacional a comissão de inquérito, ou discutimos a comissão de inquérito das parcerias público-privadas. Nós, na região autónoma da Madeira, temos uma comissão de inquérito a correr, mas uma comissão de inquérito que está pura e simplesmente à porta fechada. É uma comissão de inquérito que está à porta fechada, que ninguém sabe o que se passa e quando nós avaliamos aquilo que são as consequências das parcerias público-privadas do plano nacional com as parcerias público-privadas do plano regional, percebemos a diferença destas matérias. Recentemente o Diário Económico trazia que o valor das rendas das PPPs nacionais anuais é cerca de 1% do PIB. O valor das rendas anuais das PPPs na região autónoma da Madeira são 2,4% do PIB. É só o dobro daquilo que se passa no plano nacional. Não há indignação sobre esta matéria, não há fiscalização sobre esta matéria. O representante da República continua impávido e sereno, dizendo que tudo está a funcionar bem na região autónoma da Madeira e, portanto, falha aquilo que é o objetivo principal da democracia e do Parlamento, que é a fiscalização ao Governo, a vigilância do Parlamento ao Governo, essa pura e simplesmente não existe e a Madeira corre o risco de vir a ser apenas uma autarquia de valor reforçado e não uma região autónoma como nós gostaríamos que fosse. Mas há um outro caso, o caso dos swaps. Dos swaps a coisa ainda é mais caricata, se me permitirem. Nós desde janeiro deste ano que temos vindo a dizer que há contratos de swaps e alguns deles foram feitos de forma pouco adequada àquilo que é o interesse público. Isso aconteceu e nós fizemos perguntas ao Governo, pedimos ao Governo para vir à Assembleia e houve um pedido de uma comissão de inquérito. Nada disto foi aceito, nada disto aconteceu, não houve pura e simplesmente fiscalização das swaps. O que é que aconteceu? Aconteceu uma coisa muito importante. O Instituto de Gestão de Crédito Público disse que não havia competências do continente para analisar os contratos de swaps, ou seja, não há competências de ninguém. Ninguém analisa o que é que se passou nos swaps. A Madeira não analisa, o Governo Regional não faz auditoria, a Assembleia Regional não analisa, o Governo da República não faz
A Comissão de Inquérito dos swaps na Assembleia da República também não faz porque não é da sua competência e, portanto, temos aqui um quadro perfeito da impunidade absoluta daquilo que aconteceu na Madeira no que diz respeito aos swaps e nós não sabemos o que se passou. Apenas sabemos que há um relatório que está em segredo de justiça e esse relatório está em segredo de justiça, mas dizem, nós também não temos a certeza, que uma parte significativa desses swaps tem alguns contratos da Madeira. Não sei se é verdade ou não, mas há um dado importante que eu sei. É que, por exemplo, existem duas empresas privadas, Via Litoral e Via Expresso, que fizeram contratos de swaps e quem paga o custo o risco desses swaps é o Governo Regional, são os contribuintes da Madeira. Isto de certeza não existe no plano nacional, é uma coisa verdadeiramente exótica para determinar aquilo que é a realidade da região autónoma da Madeira. Finalmente, a situação da região autónoma da Madeira. Não vale a pena eu alongar-me muito sobre esta matéria, nós sabemos bem qual é a situação da região autónoma da Madeira, sabemos bem que a situação do desemprego está em perfeito descontrole, nós não temos tido capacidade sequer de controlar o crescimento do desemprego, somos a região do país que mais destrói emprego, mais destruiu emprego em termos proporcionais nos últimos 2 anos e, portanto, isto é de facto uma catástrofe do ponto de vista social. Do ponto de vista económico não há agenda económica, nós passamos, por exemplo, sabemos todos que o investimento público é um motor da economia regional, é um dos motores da economia regional. Nós passamos nos últimos 2 anos de 600 milhões de euros de investimento público para 73 milhões de euros de investimento público e, portanto, as consequências estão aí à vista de todos. E, portanto, esta é a situação económica e social da Madeira e é neste contexto que nós vamos discutir estas jornadas parlamentares. E, portanto, fica só 3 certezas. A primeira é que é indispensável rever este plano de ajustamento económico e financeiro, não temos dúvidas nenhumas que esse tem que ser o caminho e nós temos que trabalhar nessa matéria. A segunda certeza é que o PS é o único partido capaz de devolver a esperança aos madeirenses e capaz de alguma forma, interpretar aquilo que são as nossas dificuldades e interpretar aquilo que é as nossas ambições, porque já tem demonstrado isso. Foi o PS que teve abertura para discutir novas propostas de lei de finanças regionais, foi o PS que teve abertura para discutir um projeto de resolução da revisão do Plano de Ajustamento Económico e Financeiro e, portanto, é o PS o único partido que está, de alguma forma, em condições de defender a Madeira. E um terceiro aspecto é que o PS da Madeira está completamente preparado porque tem tido coerência no seu percurso político, tem tido coragem e tem tido, do meu ponto de vista, capacidade de iniciativa, que é algo extremamente importante. Essa capacidade de iniciativa tem sido nossa, no plano regional, e, portanto, nós hoje temos um património de intervenção na realidade regional e na política regional que nos permite dizer que estamos na linha da frente daquilo que deve ser a alternativa e a mudança. E era isto que eu tinha para dizer, espero que não tenha sido muito demorado, mas acho que nestas matérias convém sempre fazer um ponto de situação daquilo que estamos a discutir. Este é o ambiente regional, isto é um ambiente político regional, é nisto que nós temos que trabalhar e, portanto, gostaria que estas jornadas, obviamente, além de trazerem um aspecto de esperança que julgo que trarão com certeza com os aporos das pessoas que aqui estão, também levarão a que todos reflitam sobre a necessidade que temos, de facto, de uma mudança na Madeira. Muito obrigado.